nós deveremos abordar estes tópicos, né? Qual é o cenário atual do Brasil hoje? Focando o cenário econômico, tá bom? Eu não vou entrar na área de medicina, na área médica, de mortes, nada disso. Nós vamos atuar na parte econômica. Vamos discutir desafios a serem vencidos, não é? Então, quais desafios a gente tem para tocar, né? Para vencer? Qual é a relação que tem esse novo normal com a inovação? Né? Como é que um pode colaborar com o outro? E, finalmente, algumas estratégias e tecnologias que a gente pode aplicar para que a gente continue com controle, para que a gente tenha uma visibilidade maior, mais ou menos nessa tocada. Então, obedecendo mais ou menos esses temas, pensando em cenário econômico, nós temos alguns pontos que são críticos. O primeiro deles é a distorção de indicadores, né? A nossa economia está um tanto quanto agitada, turbulenta, e os indicadores estão meio descontrolados. Nesse aspecto, a gente comenta um pouquinho o seguinte: nós temos um aumento crescente do desemprego esse ano inteiro, né? Pensávamos que ia ser só o primeiro semestre, mas, pelo visto, não, né? E esse desemprego ainda continua, independente dos incentivos que o governo vem fornecendo. Incentivos esses, para que a empresa se mantenha no mercado, não é? Então, ele já possibilitou para o empresário suspensão de contratos, redução de jornadas e salários, saque do fundo de garantia, auxílio emergencial, enfim, mesmo com esses incentivos, o que está acontecendo? O desemprego continua, né? Nós estamos com muitas incertezas, né? O índice de confiança do Brasil não está bom, né? O endividamento, então, nem se fala, né? Começaram a chegaram à conclusão que o endividamento do Brasil representa 90% do PIB dele, né? E o Instituto Brasileiro de Economia, junto com a FGV, prevê uma queda ainda de 5,4% nesse aspecto. Isso é uma previsão apenas. Então, a perspectiva é que chegue a 8% até o final do ano. Mas, de novo, são tudo informações que a gente vê, ouve, mas, enfim, nada de certo, né? Nada de concreto. Que caminho nós devemos seguir? Tá difícil, porque ninguém tem a resposta, porque existem vários fatores envolvidos com isso. Outro aspecto econômico são os juros bancários. E olha que engraçado nesse aspecto. O aumento do risco de crédito para as instituições financeiras cada vez está aumentando mais. As taxas estão diminuindo para a contratação. Olha que meio controvérsia, né? Aumenta o risco e taxa diminui, porque ninguém está movimentando nada, né? Eles até diminuíram o spread bancário, né? Spread, para quem não sabe, é a taxa que o banco empresta e a taxa que o banco retém. Tomando como base a redução da Selic, né? A Selic está em média 3%. Só que mesmo com essa diminuição de taxa e aumento do risco, e o banco querendo ainda disponibilizar, os micros e pequenos empresários estão tendo dificuldade para obter esse crédito. Então, está um negócio assim, meio burocrático, a coisa não acontece. Mercado de trabalho, como anda o mercado de trabalho, né? Levando em consideração os indicadores e juros bancários. Por conta do Covid-19, houve distanciamento social, né? E com esse distanciamento, uma nova modalidade de trabalho, home office. Então, as empresas estão fechadas temporariamente. E com esse novo mecanismo, 4,9 milhões de brasileiros deixaram de trabalhar. Outros 4 milhões estão sem ocupação e sem a menor perspectiva de buscar novos empregos, porque já se conscientizaram que não tem emprego. 8,1 milhões estão com suspensão de contrato e redução de trabalho. Olha que doideira, né? Ou seja, as empresas estão tentando a toda maneira se manter no mercado.
muitas já fecharam, né? E por conta de toda essa instabilidade, houve o quê? Eles postergaram os investimentos e contratações formais. Então, olha o cenário que nós, ou que os empresários, têm que resolver. Ou seja, indicadores descontrolam a economia. Juros bancários, mesmo com crédito, é difícil. Mercado de trabalho, com toda essa movimentação, o desemprego está aumentando cada vez mais, né? Então, é isso que se encontra hoje a realidade. Aí, um grupo de economistas quiseram montar, sintetizar isso em 4 possíveis cenários que indicassem a recuperação da economia pós-pandemia, que também ninguém sabe quando vai terminar, é uma outra incerteza. E aí chamaram esses possíveis 4 cenários por letras. Então, tem uma que é representada pela letra V, que diz que é um cenário mais otimista. Ou seja, a economia vai ter um decréscimo e vai crescer rapidamente. Óbvio que esse cenário para nós é utópico, né? A gente já viu que isso não vai acontecer. Aí nós temos uma outra linha que diz que é formato de U, que é um cenário mais provável, né? É uma retomada suave. Então a economia cai, dá aquela estabilizada e volta a crescer. Isso é o que mais provável aconteça. Temos a letra W, né? Movimento irregular. Cresce, cai, sobe, cai. Ou seja, economia totalmente turbulenta. E a letra L, que se arrastará por um longo período. Tem os economistas que acham que isso aí vai longe ainda, né? Como aconteceu na crise de 2014 até 2016. Pelo amor de Deus, né? Que não dure mais 2 anos, porque senão o negócio para nós vai ficar muitíssimo complicado, né? Bom, isso é uma síntese resumida daqueles 3 fatores anteriores que eu acabei de comentar. Bom, e o que nós temos então como desafio para conseguir sobreviver a esse período, essa crise, como queiram chamar, e continuarmos no mercado? Primeiro desafio, desemprego, né? Como é que nós e governo conseguimos frear isso, né? Porque o que está acontecendo hoje? Uma falta de emprego formal e informal, né? As pessoas estão, por conta do desemprego, reduzindo a aquisição de bens e serviços, que é o que os empresários fornecem para a economia. Aumento da pobreza, né? Então, isso está acontecendo em larga escala, né? Ou seja, quanto mais pobreza eu tiver no país, né, menor terão chance de comprar produtos e serviços. E por conta disso, o que vai acontecer? As empresas não vão conseguir ultrapassar essa barreira. Então, como fazer isso, né? O essencial para isso é equilibrar gastos públicos, que o governo tem que ter essa visibilidade, né? Nós precisamos gastar menos com o sistema de saúde, né? Quando eu digo sistema de saúde, eu estou falando de respiradores, estou falando de máscaras, eu estou falando de testes, e abrir um espaço para gastos sociais, né? Ou seja, nós temos que prover dinheiro na economia para a economia girar, né? A gente tem que botar dinheiro no mercado, porque senão, se eu não incentivo o consumo, a economia continua caindo como está acontecendo agora. Isso aqui é um desafio para o pós-pandemia, tá? É um processo que já deve começar e quando terminar essa pandemia, esses fatores já tiverem sido superados. E um outro grau importante é a falência das empresas, né? Muitas empresas estão fechando. E olha que estranho, o Banco Central está liberando crédito e dinheiro no mercado, não é verdade? Só que o que acontece? Esse dinheiro, esse crédito, está chegando muito tarde para as empresas. Vocês podem estar acompanhando aí nos noticiários, o pequeno e o micro tem dificuldade de ter liberação do crédito para continuar o seu negócio. Uma das áreas mais afetadas foram a área de restaurantes, né? Ou seja, muitos fecharam porque entraram com pedido de crédito, só que a burocracia é tamanha
ou seja, até o dinheiro sair, ele já quebrou, ele já fechou o negócio. Então, isso é um desafio de como ter o crédito para manter as empresas funcionando. E, fatalmente, tem que haver uma revisão fiscal após o retorno da pandemia, porque, principalmente no Brasil, as taxas, os impostos são muito altos. Então, o que acontece? Fica difícil para a empresa conseguir administrar tudo isso. Né? Então, vejam, temos que resolver o problema de desemprego. Quando eu digo temos, eu estou falando da sociedade como um todo, tá? Empresários, microempresários, governo. Então, desemprego, diminuir pobreza para gerar consumo e manter as empresas vivas, isso é o mínimo que nós precisamos fazer. São os desafios para a gente continuar vivos no mercado. Bom, aí falam desse novo normal. Novo normal daqui, novo normal dali. Eu acho que antes da gente falar sobre uma situação de novo normal, nós temos que entender o que é o normal, né? Porque o que é normal para mim pode não ser para outro, economicamente, o que é normal. Eu gosto muito dessa definição de normalidade, né? Que é um padrão que assegura às pessoas e às empresas uma certa proteção, uma certa segurança, uma continuidade, né? É como se a gente estivesse numa situação confortável, que a gente pudesse ver uma luz no fundo do túnel e continuar nossos negócios, né? Tanto familiares, pessoais, quanto empresariais. Então, isso é o que se define como normalidade. Bom, se isso é normalidade, então o que seria então esse novo normal? Esse novo normal é uma proposta de um novo padrão. Primeiro, para garantir a sobrevivência e continuidade, não só das pessoas, né? Então, pensando em saúde, pensando na doença em si, mas das empresas e do sistema como um todo. Então, o sistema tem que se adequar a essa nova realidade, esse novo cenário que nós estamos enfrentando, de total turbulência, de total incerteza. Então, eu gosto de trabalhar assim. O que é esse novo normal? É um novo cenário que nós temos que atuar, mudar os nossos hábitos para se enquadrar nisso. Quando eu digo nós, também, todo um sistema, todas as empresas, as pessoas, a organização, a cultura organizacional. Então, isso é o que chamam de novo normal. Mas só tem lado negativo? Não, tem lado de oportunidades também. É aquela história, né? Em crise, enquanto as pessoas estão chorando, nós temos a possibilidade de vender lenços para eles. Então, a gente tem que buscar todas essas alternativas para que a gente consiga efetivamente passar por esse momento difícil, né? Então, nós temos que nos adaptar a uma nova forma de viver, né? Com vantagens, né? Descobrir o que é esse novo padrão. Por exemplo, home office é uma coisa que há algum tempo atrás se dizia, o brasileiro não tem condições ou cultura ou disciplina de trabalhar em home office. Bom, nós somos forçados agora a trabalhar de home office. E acreditem, muitas empresas, mesmo pós-pandemia, poderão ter uma parte dela em home office, ou se não toda ela, porque já é uma economia de locação de aluguel, de custos fixos, etc., diminuem isso. Então, seja, de uma forma ou de outra, né, nós estamos aprendendo um novo cenário, nós temos que nos adaptar a esse novo cenário, né? E olha que engraçado, nós aprendemos a ser mais humildes, mais simples, e que nós não temos o controle de tudo. Porque quando a empresa está bem e tal, você acha que, né? Pô, não, eu determino quando eu vou atender, quem eu vou atender. E aí, quando acontece um episódio como esse, a gente percebe que nós não temos o controle, né? A situação, sim, se modifica. E felizardo daquele que se adapta rapidamente a essa situação. E daí, adotando esse novo cenário, é imprescindível nós pensarmos em tecnologia e inovação, né? Como é que com menos a gente faz mais, né? Nós precisamos ter o controle de uma situação, controle financeiro, controle dos negócios. Então, a inovação é um caminho sem volta. Nós precisamos ter inovação nos nossos negócios. Já precisávamos antes da pandemia. Agora é indiscutível, não tem volta, né? Então, a inovação, olha que engraçado, né? A gente achava que era importante a inovação,
né? Nós pensávamos que a gente controlava tudo. Imagina agora que a gente não controla nada e a única certeza que nós temos hoje é a incerteza, né? Não existe, vou me limitar ao Brasil, mas poderia ser amplamente o mundo. Ninguém tem condições de mostrar um caminho certo, porque está tudo muito incerto, né? Não existe o que é o certo, o que é o incerto. Ninguém mais tem essa resposta, né? Então a ideia basicamente é essa. Nós temos que aprender rapidamente com essa nova situação, ter ferramentas, soluções para que a gente possa superar essa dificuldade momentânea. Esperamos, né? Então, eu diria assim, ó, que a inovação é o oxigênio que a empresa precisa para se incorporar ao novo padrão, né? Na crise, né, existem oportunidades. E essas oportunidades se dão mais para o micro e a pequena empresa, ao invés das grandes e médias, porque as grandes são mais lentas e elas têm uma enorme dificuldade de aplicar inovação, porque tem toda uma hierarquia, toda uma regra. Então, a inovação pode ser aplicada e deve ser, e é acessível também para o micro e o pequeno. Eles são ágeis, eles se modificam rápido, eles conseguem entrar no eixo muito mais rapidamente, como aquele ditado, né? Quanto maior a pessoa, maior a empresa, maior o tombo, né? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Desafios, né? Se inovar, aplicando tecnologia hoje. Hoje, mais do que nunca, nosso desafio passou a ser colocar tecnologia no nosso negócio para humanizar a nossa empresa, além de nos mantermos vivos, né? Tem alguns temas importantes que a gente deve retratar aqui, que eu quero comentar com vocês. Transformação digital. Só se fala em transformação digital agora. Isso nada mais é do que pegar tecnologia, meios eletrônicos e incorporar na empresa para que aumente o seu desempenho e ela consiga otimizar, ser mais produtiva, mais competitiva, trazer mais resultado. Ah, mas só isso? Só isso. Isso é inovação, né? A inovação é isso. Como é que eu ponho tecnologia ou transformo meus dados digitalmente para quê? Para que eu tenha resultados mais rápidos, para que eu tenha uma visibilidade maior. Então, só se fala em transformação digital. Isso é muito irrelevante, está em franco crescimento, né? Uma vez que, por conta da pandemia, muitas empresas estão fechadas, lojas, shoppings, então eu tenho que usar a tecnologia. Inteligência artificial é outra coisa que se comenta muito, né? Parece uma coisa de outro mundo, mas é uma parte da ciência da computação que, através de algoritmos inteligentes, faz com que um software consiga aprender a rotinas de trabalhos. Para quê? Para otimizar o trabalho, né? Então, hoje é comum você ligar para algum lugar e ser atendido por uma URA, por um chatbot. Por quê? Ao invés de eu contratar call centers de atendimento, etc., eu adquiro uma solução de inteligência artificial, ou seja, eu ensino quais são as regras de negócio, eu vou passar a ter uma otimização muito grande no meu negócio. E com qualidade, mais importante. Ah, mas então se eu estou falando de transformação digital, eu estou falando de omnichannel também, né? O omnichannel hoje já foi substituído, mas ainda grande parte é muito utilizado, que nada mais é do que eu utilizar os múltiplos canais que eu consiga atingir meu cliente final. Então eu estou falando de loja física, eu estou falando de loja virtual, eu estou falando de porta a porta, eu estou falando de catálogo, eu estou falando de e-mail marketing, ou seja, utilizando a transformação digital, quais são todos os caminhos que eu consigo atingir do meu consumidor final. Né? Isso nada mais é do que o omnichannel. Né? Então, até uns 2 anos atrás, se usava o conceito de phygital, que é a junção da loja física com a loja virtual, a loja digital. Então, isso se usava muito, né? Se usa ainda, né? Algumas empresas utilizam. Então, o omnichannel é isso, é a integração de múltiplos canais. É o que vale agora? Não. Ele foi substituído, né? Como tudo em tecnologia, tudo passa muito rápido.
Hoje se fala de uma pessoa chamada Unified Commerce, né? O que seria esse Unified Commerce? É um comércio unificado, né? É um conceito cujo objetivo é proporcionar uma experiência de compra agradável, sem atrito para o consumidor final, ou seja, tudo integrado, tudo bonitinho, tudo sincronizado, né? Então, o Omnichannel, que ainda muitas empresas usam, que são os múltiplos canais, foi substituído já tecnologicamente por esse conceito de Unified Commerce. Então, ele trabalha com um planejamento completo, o Unified Commerce, né? Então, eu tenho todos os canais integrados, tudo funcionando de forma organizada, que eu vou desde a experiência do consumidor até minha gestão dentro da minha empresa. Puxa, mas agora ficou confuso. Qual a dúvida, qual a diferença, então, entre um e outro, Omnichannel e Unified Commerce? Eu pus aqui para vocês para ficar muito claro. A principal diferença é que o Omnichannel valoriza ou foca os setores da empresa. Então, compras, entrega, gestão de trocas de devolução, logística, né? Ou seja, quais são os meios, aonde acontecem efetivamente. Então, se eu estou falando de e-commerce, então eu vou me preocupar com a compra. Depois, quem vai entregar? Um CD, então eu vou me preocupar com a logística. Então, ele trabalha com os departamentos meio que interligados. O Omnichannel, o Unified Commerce, não. Ele já promove a sincronia desses departamentos. E a conexão é em tempo real. Então, por exemplo, quando eu faço uma compra na minha loja, se eu não tiver, se for da linha branca, por exemplo, como o sistema está todo integrado, ele automaticamente já pode me dar uma data de entrega. Se eu estou comprando pelo e-commerce, ele também pode me indicar, olha, você está comprando a data máxima de entrega, por quê? Porque a ideia do Unified Commerce, do comércio unificado, é que todos os setores, todas as partes da empresa estejam sincronizadas em real time. É isso que é uma solução bem interessante a se pensar para quem vai inovar, né? Bom, não poderíamos deixar de falar do e-commerce, né? Por conta dessa pandemia, lojas fechadas, shoppings fechados, houve uma demandada muito grande para as lojas virtuais, né? O e-commerce é um modelo de comércio onde a gente cria uma loja virtual numa plataforma e depois as pessoas acessam via computador, smartphone, etc, né? Isso está numa crescente tão grande que o governo já está falando em tributar as transações eletrônicas. Então, olha que doideira, né? Ou seja, aumentou muito o volume de compras pela internet, pelo e-commerce. E eu trago aqui alguns dados só para a gente fazer uma reflexão, né? Antes da pandemia, o e-commerce no varejo girava em torno de 6%, o que é baixo. Porque antes da pandemia, na China, já era 36%, em sites fortes de compra, tipo Alibaba e dentre outros, né? Com a pandemia, nós tivemos o quê? Uma corrida para o e-commerce. Não posso sair de casa. As lojas estão fechadas. Preciso consumir. Então, não só os setores básicos, como farmácia, supermercado, etc., mas todo o comércio, né? E com essa pandemia, aumentou em torno de 5 milhões o aumento de compras, novos consumidores na internet. Olha que doideira, né? Os dados da Abcom é que o e-commerce cresceu 56%. Nós estamos falando aproximadamente entre 4 a 5 meses de pandemia. Então, olha como deu um boom esse setor, né? Pós-pandemia, se imagina que vai crescer, né? De 6 vai passar para 10. É a perspectiva que temos até o final deste ano. Então, aqueles que ainda não têm o seu negócio com integração com e-commerce, sua loja física, já podem pensar nisso, porque não tem volta. E aí, mais um dado importante. Mesmo que depois termine a pandemia, qual é a ideia? É que continue o e-commerce, porque é aquela história. Isso é cultural. Aqui nós estamos acostumados a 6%. Na China é 36% do mercado. E olha a população da China. Então, dado um aculturamento,
a tendência é o e-commerce ficar cada vez mais forte, como um Unified Commerce. Sistemas integrados. Puxa, se fala muito nisso também, né? Nada mais é do que de que a gente tenha uma ferramenta e principalmente uma metodologia de trabalho onde nós temos módulos, nós temos software que vão potencializar o controle e, consequentemente, o resultado. E aí eu queria informá-los que a VIP entra exatamente nisso. É nesse o nosso forte, né, nosso core principal, em sistemas integrados. Porque o grande problema, o que é? Você tem vários fornecedores de soluções e um sistema não conversa com o outro, ou você tem que fazer retrabalho, cadastra num sistema, cadastra no outro. Ou seja, o ideal é que tenha uma empresa que tenha a solução integrada. Porque para administrar um fornecedor é muito mais fácil do que vários fornecedores. E aí não vai ter um empurra-empurra, não desceu do e-commerce para a base do cliente, a culpa é do provedor, não, a culpa é da empresa. Ou seja, nós precisamos terminar esse negócio de atrito, não pode ter atrito. Então, busquem soluções integradas para evitar retrabalho e gerar controle. Aí sim a VIP Systems pode ajudá-los, porque nós temos exatamente isso. Sistemas integrados, na verdade, são conhecidos como ERP, né? Enterprise Resource Plan. Planejamento de recursos empresariais. Sistema de gestão, efetivamente. E o objetivo é propiciar essa gestão unificada, integrada, tanto da loja física quanto do estoque da minha loja virtual. As informações têm que estar disponíveis rapidamente, a um clique. Para quê? Para que sirva de apoio à tomada de decisão. O que seria, quando eu estou dizendo um sistema integrado? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Se eu for uma indústria, eu ter toda a gestão de matéria-prima, armazenagem, a parte depois dessa matéria-prima que vai para um CD, eu ter a rastreabilidade desse produto, no CD também ter todos esses recursos, recebimento, picking, packing. Aí da logística eu conseguir mandar isso para minha loja física ou para minha loja virtual, então agilizar processo de conferência, expedição, diminuir o valor do seguro, aumentar a confiabilidade. Na loja, toda a parte de gestão de evolução, de mobilidade, de entretenimento, merchandising, prevenção de perdas, separação, redução de quebras, toda uma parte de relatórios gerenciais, produtos que estão ranqueados, produto com mais rentabilidade, curva ABC, ter um pouco de toda essas informações que chamam de estatísticas. Para quê? Para que eu tenha um dashboard que me sirva de apoio à tomada de decisão. E chegando finalmente aqui no meu cliente, né? Então, eu começo na indústria, a minha supply chain, vamos chamar assim, começaria na indústria e terminaria no cliente. Para eu saber o hábito de consumo, quando ele entrar na minha loja, eu poder oferecer, mandar descontos para ele, enfim. Isso seria um sistema integrado, uma ideia, que a VIP Systems, que eu acabei de comentar, tem tudo isso para poder auxiliar. E um outro detalhe importante é o seguinte, antes que me perguntem, mas isso aí é para uma grande organização. Não. Apesar da gente ter a solução toda integrada, elas são modulares. Então, se você é pequenininho, você começa com uma versão de pequeno. Na medida em que você vai crescendo, você vai plugando, você vai conectando os outros módulos até chegar com toda a solução. Então, isso é uma utopia também. O pequeno acha que soluções tecnológicas são só para os grandes. Não é verdade. Também para os pequenos. Hoje tudo está acessível, né? A gente tem que buscar a solução correta. Então imagine, eu tenho que ter lá no meu sistema, rodando localmente, uma gestão de produtos, onde eu cadastro, onde eu mudo o preço, onde eu faço toda a manutenção. E automaticamente essa gestão de produtos vai atualizar o meu e-commerce. Eu não tenho que lançar na empresa e lançar no e-commerce. Uma forma de integração é isso. O controle fica tudo na empresa e de uma forma automática, com troca de dados eletrônicos, eu atualizo o meu e-commerce. Da mesma forma que, por exemplo, quando alguém escolhe algum produto e compra no e-commerce,
eu não preciso ter retrabalho. Automaticamente, eu recebo esse pedido no meu sistema local e ele já próprio cuida da logística, da emissão da nota fiscal de compra, gerada pelo e-commerce, na entrega. Então, quando eu digo sistema de gestão, é exatamente isso, integrado, para evitar retrabalho, para evitar erros, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Não adianta eu ter vários fornecedores e depois o sistema não conversa entre si. A ideia é eu ter um sistema integrado onde eu consiga, com o menor esforço, otimizar. E sempre gerando o quê? Uma experiência agradável para o meu cliente. Então, o tempo de operacionalização, o sistema tem que fazer. Nós temos que ter, nossos funcionários têm que ter tempo para atender bem o nosso cliente, né? Porque nós não somos robôs e normalmente somos atendidos como robôs, né? Vamos ao supermercado, o operador de caixa nem olha para nós, ele, cabeça baixa, pergunta: quer nota fiscal paulista? Quer dizer, não, dá atenção, procura ver, gera mais oportunidades de venda, porque o mais difícil nós conseguimos fazer com que o cliente estivesse na nossa loja. Agora é trabalhar isso aí. E para não perder tempo, os sistemas têm que fazer isso. Muito bem. Quase terminando, quase finalizando, eu gostaria, com essa apresentação aqui, para a gente obedecer o nosso horário, algumas lições que a gente deve levar a partir dessas reflexões que eu acabei de comentar. Qual é a certeza que nós temos? Infelizmente, nenhuma. Não só nós, Brasil, como o mundo, né? Esse novo episódio da Covid foi ainda para dar uma chacoalhada no mundo inteiro, para a gente se centrar, né? Quer dizer, putz, eu não sou nada sozinho, eu não faço nada sozinho, eu preciso ter parceiros do meu lado, eu preciso ter colaboradores, para aí começar a criar uma sinergia. Então, nós não temos certeza de nada hoje. Como vai ficar a economia amanhã, não sei, né? Como é que o mundo vai reagir às importações e exportações? Tudo está incerto. O que nos preocupa constantemente? Mudanças. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque nós brasileiros estamos acostumados a, não são todos, eu diria a maioria, né? Não vamos generalizar, mas a gente está acostumado a dominar uma área, uma região, um nível de conhecimento, e a gente entra meio que numa zona de conforto, a gente meio que dá uma estacionada, isso não é bom. Então isso nos preocupa, ainda mais com essa Covid. Então isso nos preocupa muito mais. Ou seja, a gente está preocupado com essas mudanças. O que mais pode acontecer de ruim? O que as empresas precisam buscar? O que eu acabei de comentar com os senhores. Sistemas integrados, né? Para quê? Para gerar controle e aumentar a competitividade. Óbvio, se eu tiver 10 lojas físicas, eu vou ter uma visibilidade. Agora, se eu tiver um e-commerce ou algum negócio na internet, pensando na transformação digital, a minha visibilidade vai ser muito maior. Eu até tenho que me preocupar em configurar essa ferramenta, porque eu preciso determinar onde eu posso não atender, aonde estão meus centros de distribuições. Eu vou atender o mundo inteiro, então eu tenho que ter eu tenho que saber onde eu quero chegar, não é? Quando não se sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E, finalmente, o que nós temos que fazer? Nos reinventarmos, nos adaptarmos a esse novo cenário e buscarmos alternativas, desistir jamais. Aí ficam os nossos contatos, então tem o e-mail da empresa, tem o site, os telefones, então aquilo que a gente puder ajudar, conte conosco, nós somos muito profissionais, éticos, parceiros, e acreditamos que nós podemos ajudá-los a superar essa crise.